Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu trago o 6º vídeo dessa série de vídeos que eu tô fazendo antecedendo aí os Enems, né? E esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo antecedendo ao 2º dia do Enem. Então, tem vídeos dessa série que também são válidos para o 2º dia, então se você ainda não assistiu, vou deixar aqui no card linkado a playlist dessa série. Mas, agora pensando aí no 2º dia, pessoalmente, o meu dia preferido de prova era o dia que eu saía um pouco menos cansada, apesar da minha matéria de maior dificuldade estar nele, que era naturezas. Mas hoje eu vou contar a minha estratégia de prova pro 2º dia, como que eu construí ela, o que eu pensei, como que ela me ajudou e como que ela me fez superar um grande desafio. Pra quem não sabe, hoje eu faço medicina na UFMG, tô no 2º período e me chamo Anabelle. E a primeira vez que eu terminei a prova do 2º dia foi quando eu tive a aprovação na faculdade dos meus sonhos. Então temos aí um claro desafio que era conseguir terminar a prova. E sem dúvidas a minha estratégia de prova me ajudou muito nesse ponto. Então, assim como eu falei no meu vídeo de estratégia para o primeiro dia, eu relembro aqui que não existe uma forma certa, uma estratégia de aprovado e as outras não são corretas, não são as melhores. Estratégia é algo muito pessoal e deve ser experimentado, testado e deve ser feito de acordo com as suas necessidades. Como eu vou falar aqui, eu vou explicar o porquê da minha estratégia ser dessa forma, quais eram as minhas facilidades, quais eram as minhas dificuldades e o que me fez construir uma estratégia dessa maneira. E se você se identificar com as minhas dificuldades, com as minhas facilidades, é interessante que você experimente a minha estratégia, se você ainda não tem a sua, que você teste para ver se vai funcionar para você também. E caso você tenha outras necessidades, com as minhas explicações, pode ser que você veja a minha estratégia e adapte para você da melhor maneira possível. Assim como no primeiro dia, a coisa mais importante de uma estratégia de prova é que você dite o ritmo da sua prova. Não deixe que a prova diga se você vai conseguir ou não terminar ela. E sim você, com a sua estratégia, vai determinar o que você quer fazer em cada tempo de prova. E outro ponto, vocês vão ver que toda a minha estratégia ela é pautada em tempo. E por que isso? Porque desde o início, em pouco tempo, eu já consigo saber se eu tô com um tempo ok, se eu tô dentro do tempo que eu tinha estipulado e que eu me planejei, se eu tô um pouquinho atrasada, se eu tô um pouco adiantada, e a partir daí eu vou ditando o meu ritmo. Agora, pensa uma pessoa que não sabe em quanto tempo quer fazer o quê. Às vezes ela até tem a ordem de coisas que ela quer fazer, mas ela não tem o tempo dessa ordem. E esse era o meu grande erro. Eu sabia o que eu queria fazer, mas eu não sabia com quanto tempo. Então, o tempo que demorasse tava bom. Só que chegava no final da prova e eu não dava conta de terminar. E aí que mora o perigo, porque você só descobre quando você estipula só o que você quer fazer e não no tempo que você quer fazer. Você vai descobrir que falta tempo só lá no final, quando não tem tempo mais de você resolver esse problema. Agora, se você percebe no inicinho que você já está com uma dificuldade, que você tá um pouquinho devagar, você acelera e vai diluindo esse atraso ao longo das outras horas de prova. Então isso é super importante e vocês vão ver que foi algo que eu me preocupei muito com a minha estratégia de prova. A primeira coisa da estratégia, na hora de definir uma estratégia, é identificar as suas dificuldades e as suas facilidades. Facilidade pra mim, eu gostava de matemática e eu sentia facilidade com toda a prova de matemática. Toda não, né? Mas assim, com grande parte, fazer a prova de matemática nunca foi um problema, tirando a questão do tempo. Então, isso era um aliado pra mim. Eu sabia que fazer longos períodos de matemática não me atrapalhava na questão de concentração, de cansaço. E naturezas era uma matéria, assim, média. Não era a mais fácil, mas também não me cansava, eu não demorava tanto, mas eu precisava de um tempo hábil para fazer a prova. Agora, a minha maior dificuldade. Eu não conseguia pular questões de matemática. Na hora, eu ficava com aquela coisa, ai, mas eu estudei, ai, mas eu sei, ah, mas vou tentar mais uma vez, e ai, eu não posso pular, e essa questão é fácil, ou eu estudei para essa questão, eu consigo fazer. E foi assim que eu tive episódios como, em 2021, ficar 40 minutos numa questão que foi anulada depois porque não tinha gabarito. A questão dos times de análise combinatória. Eu sabia muito análise combinatória naquele ano, acho que foi o ano que eu mais sabia, que eu tinha acabado de sair do ensino médio.
E eu, assim, vi uma questão de análise combinatória e eu falei, eu vou fazer. A questão era uma página. Eu falei, eu vou fazer, eu sei fazer, eu dou conta. E eu realmente dava conta, tanto que eu cheguei na alternativa certa. Mas quando eu não achei ali a alternativa na hora, eu fiquei refazendo e refazendo e refazendo. E isso me custou talvez a minha aprovação naquele ano, porque eu não consegui passar, sair chorando da prova, não consegui terminar a prova. E 40 minutos numa questão é assim, inadmissível mesmo se você ainda não terminou a prova. Uma coisa é você terminar a prova e lutar pelas questões que ainda faltam, que você não conseguiu fazer. Agora, sem ter lido todas as questões, você jogar todas as fichas em uma questão dessa maneira é algo muito arriscado e eu aprendi assim, na marra mesmo. Tanto que no meu último Enem teve uma questão assim que ela era fácil, assim, não tinha como aquela questão ser difícil, e isso foi me pegando de novo. Só que eu fiz um combinado comigo mesma pra superar essa dificuldade de pular questões, que era 2 vezes. Passou de 2 vezes, pode achar que achou a alternativa, pode achar que achou a forma de fazer, pode querer tentar mais uma vez, mas eu pulava, pra não cair no mesmo caso desse outro ano. Às vezes poderia ser uma questão que não tinha resposta, eu tava ali perdendo tempo, quebrando cabeça, gastando energia e gastando tempo que eu poderia estar dedicando com questões que tem resposta que eu conseguiria fazer. No caso, essa questão tinha resposta, só que na hora eu acho que eu tava errando conta, então eu refiz 2 vezes a conta. Só que no final, gente, sobrou tempo. No final, quando sobrou tempo e eu voltei, eu percebi que eu tava errando interpretação. E eu não perceberia se eu tentasse várias e várias vezes ali, porque eu tava achando que tava na conta o problema. Eu tava tão imersa na questão que eu não parei pra ler de novo e perceber aonde eu tava errando, que era numa interpretação e não numa conta. Então, assim, essa era a minha maior dificuldade. Eu treinei isso ao longo do tempo e isso faz parte da minha estratégia de prova. 2 vezes, 2 tentativas, não mais que isso de primeira. E agora sim, vamos pra minha estratégia de prova. Ela iniciava com um bloco de 1 hora. Eu gosto de blocos de 1 hora, vocês vão perceber. Na minha estratégia de primeiro dia também são blocos de 1 hora. Por que 1 hora? Porque lá na prova do Enem, as horas são marcadas, na verdade, de meia em meia hora. Só que meia hora eu acho pouco. Eu acho que você fica levantando muito a cabeça pra ver se já passou. 1 hora é menos. Você fica menos pilhado em olhar, ver se passou ou não. Então eu gostava desses blocos de 1 hora. Diferente do primeiro dia, onde a minha maior dificuldade era em determinar ritmo, e aí eu precisava ficar trocando toda hora de coisa pra continuar no ritmo que eu gostaria, no segundo dia não. Como eu falei, não era uma prova que me cansava tanto, e por isso eu fazia um maior número de questões da mesma matéria seguida. Eu gostava de fazer isso, eu achava que eu seguia uma linha de raciocínio, ao contrário do meu primeiro dia, que eu fazia, tipo, em 1 hora eu fazia questões das 2 matérias. Dessa vez eu fazia, pra começar, 25 questões de natureza. Eu gostava de começar com natureza, porque é uma prova mais rápida pra mim. E aí eu sentia que eu já tinha feito naturezas boa parte, sabe? Porque eu gostava muito de me dedicar em matemática, mas eu precisava ter tranquilidade pra isso. Saber que eu já tinha feito uma grande parte da prova de naturezas me ajudou nesse sentido. Então começava com 25 de naturezas e depois ia pra 25 de matemática na segunda hora de prova. Nossa, 25 questões é bastante coisa. Sim, é bastante coisa, mas eu treinei, eu dava conta de fazer 25 questões, lembrando que eu pulava as que eu não dava conta de fazer ali de primeira, as que eu ficava em dúvida. Então não foram 25 questões feitas completamente de primeira. E outra coisa, eu falo 25 questões pra delimitar um número, mas eu sempre fazia a página da 25ª questão. Então cheguei lá, a 25ª é a última da página? Aí sim, eu terminei. Ah não, a 25ª é a penúltima, então eu fazia até a 26ª. E era assim que eu me organizava, tanto em naturezas quanto em matemática. Na terceira hora de prova, eu fazia 20 questões de naturezas, e aí completava as 45, tirando as que eu pulei, né? E na quarta hora de prova eu fazia 20 questões de matemática, completando as 45, tirando as que eu pulei. Aí eu já tava um pouquinho mais cansada, por isso eu diminuí um pouquinho o número de questões também. E na última hora de prova eu passava o gabarito a limpo de primeira, pra garantir que todas aquelas questões que eu já tinha dado conta de resolver tivessem no gabarito. Caso acontecesse alguma coisa, aquelas questões iam ser corrigidas, que eram as questões que eu tinha certeza, que eu tinha dado conta de fazer. E eu aproveitava os últimos 40 minutos, 45, né, que tirando os minutos ali de preenchimento do gabarito, pra lutar
lutar pelas últimas questões. Então eu ia tentando, e algumas eu consegui realizar, outras eu não dei conta e tive que chutar. Mas aí, olha a diferença, eu tava chutando questões que eu li, que eu tentei fazer, mas não dei conta, não consegui, na hora ele não veio, não sabia, realmente não consegui. Diferente de todos os outros anos que eu chutei questões porque eu não tive tempo de resolver. Então eu chutei questões fáceis que eu daria conta de resolver, difíceis talvez, mas que eu não tive a oportunidade de ler. E às vezes eu pegava questões ali que eu tinha me dedicado horas para aprender a matéria, e na hora de mostrar do que eu tinha aprendido, tanto que eu tinha estudado, eu não pude porque o tempo acabou. Então era muito injusto comigo mesma isso de ficar muito numa questão a ponto de eu ter que chutar questões que eu não tinha nem lido. E ter a experiência de fazer uma prova em que eu consegui ler todas as questões, eu saí muito mais tranquila, nem só por ter conseguido e tudo mais, mas por ter sido justa com toda a minha dedicação naquele ano, conseguido ler as questões, tido a oportunidade de tentar responder pelo menos uma vez cada uma delas, e isso fez toda a diferença. Então essa é a minha estratégia para o segundo dia. Ela é bem mais básica que a do primeiro, mas é porque era um dia menos desafiador para mim no quesito cansaço, e isso refletiu também na minha estratégia de prova. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal que teremos muitos outros vídeos de dica. Já temos também anteriormente, temos vídeos de eu indo fazer o Enem no ano passado, vídeos de rotina. Eu espero muito que vocês gostem. E não esqueça de deixar o seu like e de deixar um comentário também com sugestões de vídeo. Vou adorar aqui trazer os vídeos que vocês gostariam de assistir. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!